A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa noite eu estou aqui para falar sobre algo que o Senhor me deu em relação à mulher. Como o tema vem diante da semana, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo que o Senhor me deu em relação a esse posicionamento da mulher na sociedade. Isso é uma coisa que vem desde o Velho Testamento. Muito embora algumas pessoas, alguns homens tenham um entendimento diferenciado, mas existiram momentos em que mulheres se posicionaram diante de autoridades, sacerdotes, nas sinagogas, para poder reivindicar os seus direitos. Vou dar um exemplo disso, que está lá em Números 27. Depois, se você puder, você compartilha aí, você verifica o que eu estou falando, que eu tenho certeza que você vai desfrutar de mais um pouco de conhecimento da palavra de Deus, que eu sei que você já tem. Eu vou estar lendo aqui, diz assim, o título fala sobre a lei acerca das heranças. Vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Malaá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas 5 mulheres, elas eram filhas de Zelofeade. E diz a palavra do Senhor que elas, lá no versículo 2, se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação à entrada da tenda da congregação e disseram: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado o nome de nosso pai do meio da sua família por não ter tido filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. No versículo 5, Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Dirás aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não tiver filho, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança àquele de sua família que lhe for o parente mais próximo, para que a possua. Isso será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, com isso aqui, irmãos, a gente aprende que essas mulheres, elas se posicionaram ali numa época, nós estamos no livro de Números, numa época em que o povo tinha praticamente acabado de sair do deserto, estava no deserto, tinha acabado de sair do cativo, da situação de cativeiro ali no Egito, e estavam no deserto, tinha sido feito um recenseamento, porque o livro de Números fala sobre isso, E aí o que aconteceu? Essas mulheres, elas foram reivindicar as suas terras, que eram delas por direito, porque elas herdaram de seus pais. Naquela época, a mulher, ela era propriedade do pai. Se o pai morresse, ou se ela se casasse, ela passaria a ser propriedade do marido. Imagina se essas mulheres não tivessem tido autoridade,
se elas não tivessem sido retas perante o Senhor e tivesse se posicionado perante aquela sociedade que ali estava para reivindicar um direito que era delas, direito de herança. Imagina se essas mulheres não fazem isso. O que poderia acontecer com elas? Elas iam viver a própria sorte. Porque elas não tinham mais o pai, elas não eram casadas. Então, irmãos, a gente vê que a mulher, desde aquela época do Velho Testamento, ela tinha condição de se posicionar, sim, não era nenhum problema. As mulheres, elas se posicionaram naquela época. Nós temos outros exemplos de Débora, que foi uma juíza, foi profeta naquela época, né? Então, para você que é mulher, que está aí nos assistindo, para você que é homem, que também está aí nos assistindo, vamos mudar esse conceito, esse preconceito, né? Muitas vezes a própria igreja cria um costume de discriminação feminina desnecessário. A mulher pode ser pastora e por aí vai. Eu sou a pastora Carmela, para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E digo que tem muito homem que está no altar e que não deveria estar. Desculpa, mas essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo. Não estou fazendo aqui um discurso machista, nem muito menos um discurso feminista. Mas o que eu estou fazendo é pregar a palavra e mostrar que Deus, Ele cuida de tudo. Se Deus fosse tão machista como se prega por aí, essas mulheres não teriam adquirido seus direitos de herança. Se Deus fosse tão machista como colocam por aí, essas mulheres não teriam tido condições de chegar ali de frente daquela sociedade, se apresentar e reivindicar os direitos que ela tinha. Mas elas se chegaram a Deus pela sua retidão, pelo seu modo de proceder, pelo seu modo de andar, porque elas eram retas, elas eram corretas, elas eram conhecidas como mulheres de Deus. Então elas puderam se beneficiar de um direito por conta das suas atitudes e dos seus procedimentos. Amém? Guarda essa palavra, você mulher de Deus, guarda essa palavra, você homem de Deus, e guarda isso porque você pode ter uma esposa dentro da sua casa que é uma bênção para a sua vida e para o seu ministério também. Por isso que é necessário a gente ler a palavra e entender. Amém, irmãos? Mais uma vez eu me despeço aqui de vocês e deixo para você que é mulher os meus parabéns por esse dia, por essa comemoração. Lembrando que todo dia é dia da mulher, todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais, todo dia é dia do homem, todo dia é dia dos filhos e o mais importante, todo dia é dia de você valorizar a sua família. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz.